E hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro. E o tema que estudaremos, as consequências da queda. Vem ser abençoado comigo enquanto desdobramos esse assunto. Se há algo que podemos dizer sobre os efeitos nocivos da entrada do pecado no nosso planeta, em muitos aspectos nós podemos verificar, mas podemos mencionar de forma clara que o pior problema que o pecado trouxe foi a desunião. A desunião do quê, pastor? Eu já te respondo. Havia um relacionamento íntimo e de cumplicidade entre o homem e a sua mulher. Havia um relacionamento de intimidade do ser humano para com o seu Criador. E havia um sentimento de proteção e de unidade do homem para com o ecossistema. Quando o pecado aqui entra, tudo isso foi quebrado. Já vou te explicar como. A primeira coisa que a gente percebe é o relacionamento do homem para com o seu Criador. Adão e Eva, agora ouvindo os passos de Deus caminhar pelo jardim do Éden, vão se esconder. A unidade que havia entre o homem e Deus agora se perde. Deus agora ele tem que vir atrás do ser humano. Ele toma a iniciativa e diz: Adão, onde é que você está? Ele está chamando o ser humano para que ele volte de novo a essa unidade. Quando Adão finalmente se apresenta, Deus obviamente o questionou: você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ele diz: eu comi, mas comi por uma boa razão. A mulher que o Senhor criou trouxe para mim e eu comi. Em outras palavras, a culpa é dela. Deus agora se dirige a Eva e a Eva diz: é verdade, eu comi e eu trouxe para ele. Mas eu comi por quê? Porque o Senhor criou a serpente e através dela o inimigo nos enganou. Em última instância, na perspectiva de Adão, a culpa era de Eva. Na perspectiva de Eva, a culpa era da serpente, mas na perspectiva dos dois, a culpa era de Deus. Adão culpava Deus porque tinha feito a mulher, e a mulher culpava Deus porque Deus tinha feito a serpente. Você percebe que de uma vez só, o relacionamento do homem para com Deus acaba se quebrando, essa unidade se quebra. O relacionamento do homem para com o seu semelhante também se quebra, porque agora esse relacionamento está sendo embasado em acusação, em não assumir as consequências dos seus atos, mas culpar o outro. E, em última instância, eles estão vestindo roupas de folhas de figueira. Você já tentou imaginar como seria incômodo esse tipo de roupa? E a Bíblia vai mencionar que Deus fez para Adão e a sua mulher roupas feitas de peles de animais. Essas roupas, obviamente, para serem feitas, um animal teve que morrer para isso. Você encontra a noção de um sacrifício. O primeiro sacrifício feito pela humanidade é mencionado nas entrelinhas desse mesmo texto de Gênesis capítulo 3. Você percebe que até aquele momento o relacionamento de unidade do homem com o ecossistema era tão grande que ele vivia para poder proteger a natureza. Mas agora, como consequência do pecado, a primeira coisa que ele tem que fazer é destruir um ser criado que até aquele momento tinha sido colocado sobre a proteção do ser humano. O pecado destruiu a unidade, portanto, do homem para com o Criador, do homem para com a natureza e do homem para com o seu próximo. E esse estado de coisas, obviamente, foi verificado também nos descendentes de Adão e Eva. Os seus filhos viveram a mesma desunião em relação a Deus, ao próximo e à natureza. Nós percebemos, poucos capítulos depois, que representam alguns séculos depois, os filhos de Adão e Eva haviam vivido tal estado de separação em relação a Deus, em relação ao seu próximo, em relação à natureza, que Deus vai descrevê-los da seguinte maneira: e todos os pensamentos do seu coração eram maus continuamente. Todas as pessoas viviam dessa maneira. E Deus pesa tanto no seu coração esse estado de coisas, que ele diz: eu vou destruir o homem que criei, bem como o planeta. E agora vem o dilúvio. Mas antes que o dilúvio aconteça, o Senhor Deus ele vai procurar pessoas que estejam de alguma maneira trabalhando para poder viver de novo os princípios de união. E ele encontra Noé e sua família. Noé é um homem íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Você olha na descrição que é feita dele e você percebe que Noé, juntamente com a sua família, ele buscava uma união com o Criador. E obviamente que eles eram unidos uns aos outros, porque quando compreenderam aquilo que o Criador queria deles, através dessa união que possuíam com ele, juntos eles trabalham agora, unidos, portanto, eles trabalham para construir a arca. O dilúvio vem, o planeta é basicamente assolado, quase que destruído. Um remanescente dos animais, do ecossistema, é guardado dentro da arca. Quando agora o dilúvio termina, Noé e a sua família,
Eles agora, unidos com o ecossistema, eles trabalham para poder não apenas cuidar dos animais que foram com eles na arca, mas também de poder, de alguma maneira, cuidar da vegetação. A primeira coisa que Noé faz depois que sai da arca é plantar uma vinha, o que significa que eles estavam trabalhando o ecossistema que Deus havia colocado em suas mãos. Portanto, o Senhor Deus, no decorrer de toda a história, está buscando pessoas que queiram viver os princípios de unidade que havia lá no Jardim do Éden. Unidade entre o homem e Deus, o homem e o seu próximo, o homem e o ecossistema. E amanhã, terça-feira, dia 2 de outubro, continuaremos estudando sobre o nosso tema principal, criação e queda, mas num subtema que será mais separação e desunião. Eu estudo a lição. E você?